Um erro muito comum que muitas mulheres cometem quando estão tentando perder gordura de forma sustentável é fazer um déficit calórico agressivo e muito cardio. Funciona? Por um certo tempo funciona, mas depois elas vão lá e entram em platô. E às vezes, pior, quando elas tentam voltar aos hábitos, porque isso não é sustentável, elas acabam ganhando peso de volta e às vezes muito mais. Por que isso acontece? Porque você não sabe se você perdeu exatamente tudo em gordura, né? Boa parte disso foi massa muscular. E músculo é metabolismo ativo. Então, conforme você vai perdendo sua massa muscular, você fica com mais inflexibilidade metabólica, que é quando seu corpo não consegue usar os carboidratos direito e não é eficiente em queimar gordura. Então você fica lá acumulando gordura e tendo muita dificuldade de emagrecer depois. E mulher acima de 35 tem que prezar muito pela massa muscular delas. Por que eu falo 35? Porque quando a gente entra nos 30 anos, a nossa massa muscular ao longo dos anos vai caindo, se você não fizer nada para evitar isso. Então você imagina a pessoa já chegando nos seus 35, nos seus 40. Fica muito mais difícil. Você pensa no seu músculo como se fosse um órgão que queima gordura 24 horas, 7 dias na semana. Então no vídeo de hoje eu vou explicar o porquê disso. Vou falar para vocês algumas coisas que vocês podem fazer para poder manter esse metabolismo funcionando. Vamos lá! Sejam muito bem-vindas ao meu canal. Meu nome é Camila e eu cuido de mulher. Então uma coisa que muitas mulheres fazem e se enganam muito é usar o cardio como a forma de queimar caloria do dia. Usa só para isso. Só que entendam que o cardio, ele queima a caloria naquele momento ali, talvez um pouco de EPOC, que é um pouco de caloria que você queima depois dele, mas não é uma coisa muito significante. Vocês têm o seu metabolismo basal, que é o mínimo que o seu corpo precisa para te manter vivo. E aí pensa que você fez uma dieta muito restrita e aí você perdeu muita massa muscular. Ele vai diminuir. Então, para você conseguir se manter, você vai ter que comer cada vez menos. E o músculo, ele custa muito caro. O seu corpo, ele usa energia para conseguir manter o seu músculo. Então, você queima mais caloria. Conforme você perde massa muscular, vai ficando mais difícil isso e vai mudando o seu metabolismo, sua flexibilidade metabólica. Então, a gente tem que pensar no músculo como algo muito importante, tá? Porque o cardio, ele ajuda, né? Você está fazendo um déficit calórico, ele vai queimar mais calorias, ele vai ajudar no total do dia. Só que no momento em que isso se torna insustentável, você não tem massa muscular, você perde bastante desse queimador que você vai ter, que queima gordura até quando você está dormindo, tá? Segunda coisa, são os carboidratos. A gente acaba se tornando mais carbofóbica quando fica com essa inflexibilidade metabólica, né? A pessoa que come carboidrato e engorda à toa, ela fica desesperada, ela não quer comer o carboidrato. E aí, como o seu corpo usa os carboidratos? Ele usa para energia, ele usa para o seu cérebro, ele vai estocar um pouco no seu fígado, só que ele estoca muito carboidrato nos seus músculos, a forma de glicogênio muscular. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Então, quanto mais músculo você tem, mais você consegue estocar carboidratos. E agora você pensa em uma pessoa que está perdendo massa muscular por causa das dietas pesadas, por causa da idade. Ela vai ficando cada vez com menos músculos e o corpo vai perdendo essa capacidade de estocar. Então, a sua quantidade de ingesta de carboidrato por dia vai começar a ter que ser menor para poder manter você. E às vezes isso não acontece, a gente continua comendo a mesma quantidade de carboidrato de antes, e o corpo não consegue gerenciar direito. E aí ele tem que ficar jogando muita insulina ali para poder controlar, o seu açúcar no sangue. E ao longo do tempo isso pode te deixar resistente à insulina. Quando a pessoa tem resistência à insulina, ela não consegue queimar direito gordura, ela não tem aquela eficiência em queimar gordura. Se torna muito mais difícil. Não estou dizendo que ela não vai conseguir, só que se torna muito mais difícil, se torna um caminho muito maior. Mas Camila, eu não vou entrar numa cetogênica agora, eu não quero entrar na cetogênica para você estar na insulina. Tudo bem, você pode tentar construir massa muscular, você pode usar o carboidrato de uma forma mais inteligente, Por exemplo, antes do treino, pós-treino, no momento mais ativo do seu dia, fazer um uso melhor, ajude o seu corpo, já que ele não está conseguindo fazer sozinho, tá? Então o carboidrato também vai ajudar na questão da massa muscular, no pós-treino, mas lembre-se que se você não está muito eficiente, também não vai ter tanta eficácia nessa parte. Então você gerencia ele de uma forma melhor. Mas entenda, conforme você vai perdendo massa muscular, menos habilidade seu corpo vai ter para lidar com os carboidratos. E o treino, Muita gente faz o mesmo treino por muito tempo, não sobe carga, não faz progressão, e parece que o que eu estou falando é idiotice, é besteira, mas não é. Quando eu faço esses meus tratamentos estéticos, minhas drenagens, essas coisas com
com as moças, elas me falam um pouco dos treinos delas, aí às vezes eu pergunto, você subiu carga, você fez? Não, tá fazendo o mesmo treino há um ano, né? Tá agachando lá com 50 quilos há um ano, tem capacidade de agachar com 60, mas só quer fazer com 50. Porque o músculo, ele vai responder a estímulo, tá? Você precisa ter um estímulo para ele poder crescer, e você tendo um bom estímulo, você tem liberação hormonal, GH, IGF-1, hormônios que vão te ajudar na reparação e a construir massa muscular. Então, se o seu treino não tem uma intensidade, né, se não tem uma tensão mecânica boa, se você não tem pump, não tem conexão muscular, isso aí tudo vai te atrapalhar de construir massa. Tá? Então, às vezes tem aquela pessoa que faz, eu vejo nos Estados Unidos, que fica fazendo mini band lá, faz 30 repetições, né, um peso muito leve, básico, sem peso, e aí sente aquela queimadinha, tô sentindo, isso não quer dizer necessariamente que você está construindo massa muscular. Isso daí você só tá fazendo nada, né? Você está queimando caloria, né? Pouquinho de nada. Você não está construindo músculo. E é claro, você não vai ficar levantando a tonelada de peso a vida inteira. Tem os deloads, tem periodização, tem toda uma estratégia que você tem que fazer para você ter o melhor disso, né? Tirar o melhor disso. Mais intensidade no treino é uma coisa muito importante. Segunda coisa é proteína o suficiente, que no Brasil eu não vejo tão difícil assim com as minhas clientes, mas nos Estados Unidos é uma tortura. Mas muita mulher, né? Especialmente mulher, não homem, tem dificuldade de comer a caloria delas do dia, comer a proteína delas do dia. E o que seria isso? Vai variar de acordo com o seu peso, com a sua idade, com a sua massa muscular, com o seu nível de treino, entre muitas outras coisas, mas muita gente vai se beneficiar de 100 a 150 gramas de proteína, algumas até mais, né, nos atletas. E isso daí é o que você deve setar para você, né? Seu set point. Então, por exemplo, se você faz 100 refeições, você come proteína em todas, 30 gramas de proteína, isso também vai ajudar a segurar o seu açúcar no sangue, né? Principalmente se você tiver com inflexibilidade metabólica, como eu falei aqui para vocês. E uma outra coisa muito ignorada também é a questão do descanso, né? Quando você dorme, você cresce. É por isso que você não vai ver a pessoa treinando quadríceps 2 dias seguidos, porque o músculo precisa de um tempo para ele descansar, para ele reparar e para ele crescer. Você pensa que se você realmente treinou ali, você teve um estímulo no seu músculo, pensa como se você estivesse machucando, mas de uma forma boa. O seu músculo ele precisa de tempo para sarar, para reparar, para crescer, como se ele criasse um calo, que é mais músculo. E isso não acontece se você ficar todo dia batendo ele, né? E se você não dormir, porque quando você dorme, por exemplo, você tem liberação do GH, que é o hormônio do crescimento, que vai ajudar na reparação. E outra coisa também que acontece muito, principalmente quando a mulher está acima dos 35, porque ao longo da vida ela vai se tornando menos resiliente a estresse, é essa questão do cortisol. O cortisol ele é altamente catabólico. Se tiver com cortisol ruim, níveis altos de cortisol, o catabolismo aí é muito grande. Se tiver com cortisol muito baixo, você também não tem, você não consegue fazer aquela intensidade, a primeira intensidade que eu falei para vocês. Então o cortisol desregulado também atrapalha muito nessa parte de reparação, tá? Então sono e estresse, sempre vou falar sobre isso. Tá? Então é isso, não tente ser menor, tente ser mais forte. Quanto mais massa muscular você tem, mais você consegue recuperar o seu metabolismo, tá? Você consegue ter o seu metabolismo de volta, a sua força, a sua juventude. Porque assim, a gente pensa muito em emagrecer, mas conforme estão passando os anos, você tem que se tornar funcional. Ser funcional é muito mais importante. Você começa a dar prioridade nisso na sua vida quando você vai ficando mais velho. Então a massa muscular ela entra aí como um fator muito importante para evitar fragilidade e toda essa parte metabólica que acontece, que é algo que eu vejo muito na minha consultoria com as minhas clientes. Entra uma cliente com uma idade mais alta, às vezes ela fala, poxa, mas eu estou comendo certo, estou fazendo tudo certo, mas nossa, a insulina dela está alta, aí eu olho lá, não tem massa muscular direito. Faz uma diferença absurda. Então vocês têm que priorizar isso, principalmente quem está usando caneta, que está só focado em perder peso. Nossa, vai estragar o seu metabolismo se você deixar sua massa muscular de lado, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha, compartilha com seus amigos e vamos crescer esse canal. Beijo!